Olá, eu me chamo Jéssica Oliveira, sou estudante do curso de Letras e eu trouxe para a videoaula de hoje um assunto bem interessante, que são as variações linguísticas. Na verdade, nós vamos tratar de uma variação linguística em especial nesse vídeo, que faz referência, então, à variação diatópica, ou como nós comumente chamamos, variação regional. O nosso país, ele é muito extenso, né, na questão de território nacional, e ele também apresenta uma pluralidade cultural muito grande. E por se tratar de uma aula de língua portuguesa, né, de língua materna, se faz necessário que a gente pontue essas diferenças que existem, essas diferenças territoriais, e muitas vezes dentro de um próprio estado pode haver uma variação linguística, né, marcada na oralidade, na fala, de moradores da Zona Norte e da Zona Sul, por exemplo. Né? No decorrer do vídeo, então, a gente vai identificando essas questões e pontuando e debatendo sobre esse assunto. E eu vou explicar para vocês como que esse assunto ele é interessante, sim, na nossa vida social, e a escola não deve deixá-lo de lado ou dar menos importância a ele, tá bom? Agora, nesse momento, eu convido vocês para que a gente inicie uma leitura dessa tirinha de Chico Bento. É uma história em quadrinhos, na verdade. Então, ali, do primeiro ao quarto quadrinho, como vocês podem ver, não há diálogos, mas nós podemos fazer a leitura das imagens. E nós podemos perceber que o Chico põe a camiseta dele para que as meninas possam passar e não se ilamem ali naquela poça que tem. Aí, no quarto quadrinho, no quinto quadrinho, as meninas comentam: educado ele, não? É, a menina concorda. E as últimas duas, então, fazem uma risadinha, ri, que elas gostaram da atitude dele. No último quadrinho, nós podemos ver que o Chico pergunta: e agora, qual de vocês vai lavar a minha camiseta? Ou seja, o cavalheirismo do Chico foi revelado, né? Revelou a sua intenção original. Então, eu escolhi esse personagem icônico, né, do cartunista Maurício de Souza, porque ele representa muito o dialeto caipira, né, que é o foco aqui dessa nossa videoaula falando de variação linguística regional. Então, nós vamos usar aqui nessa temática da videoaula dialeto e variação como termos sinônimos, como termos iguais. Por quê? Cabe aqui usar assim, empregá-los como sinônimos, pois nós estamos falando de um modo de falar da região sul, né, da zona rural. Em especial, o Chico Bento foi criado para a zona sul de São Paulo, né, mas nós podemos englobar como os territórios rurais que existem no nosso país. Dando sequência, então, eu levanto um questionamento após essa nossa leitura desse primeiro gênero textual. A escrita do último quadrinho está correta? Aí eu peço gentilmente que vocês ponham nos comentários, depois, né, ao final do vídeo, se vocês acharam até agora, até esse ponto da videoaula, que se a escrita do quadrinho está correta, sim ou não, tá bom? E para descobrir essa resposta, nós vamos pesquisar, como os bons alunos pesquisadores que somos. E para essa pesquisa, então, eu selecionei algumas questões de uma entrevista produzida por Leandro Saionetti, como vocês viram ali, e a foto é de Rogério Albuquerque. Mas essa entrevista foi publicada na revista eletrônica do Globo Rural, em janeiro de 2018. Então, ela é recente, né? Podemos dizer que ela foi uma entrevista recente. Eu gostei dessa imagem e dividi ela com vocês. Eu selecionei algumas questões porque haviam várias questões dentro da entrevista, mas eu tive que fazer um recorte, então, para selecionar realmente as que iriam contribuir com o nosso assunto, com essa nossa temática da variação linguística, ok? Vocês podem acompanhar a leitura na tela, por favor. Globo Rural, então, pergunta: as histórias do Chico ainda espelham a realidade sociocultural do país? E o cartunista, então, criador de Chico, responde: muita gente fala para mim: Maurício, você está fazendo uma história do Chico Bento que não existe mais. Existe sim.
Tenho viajado aos grotões do Brasil e lá está cheio de Chico Bento, histórias e lugares como a sua roça, cada vez mais influenciados pelos hábitos citadinos ou pela tecnologia. E tudo bem, pois tudo se transforma. Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém os hábitos na fala, nas crenças, continua do mesmo jeito, e ainda bem. Dois pontos aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês, então. O primeiro deles diz respeito quando o Maurício afirma que tudo se transforma. Ali, tudo bem, pois tudo se transforma. Com a linguagem é a mesma coisa. Isso a gente pode perceber, inclusive dentro da temática das variações linguísticas, com a literatura, com as músicas, né? Às vezes a gente escuta dos nossos parentes mais velhos, principalmente, músicas de raiz, moda de viola, e a linguagem deles se difere do nosso sertanejo universitário, por exemplo, porque a linguagem ela fica marcada nessa representação do tempo, né? Então, aqui só fazendo um link com o nosso dia a dia, muitas vezes com o nosso convívio social, para vocês prestarem atenção como esse assunto está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina muitas vezes, né? Vamos para a próxima questão, então. O modo de falar do Chico já provocou polêmica nos anos 1980, certo? A resposta, então, do Maurício. Foi no tempo da ditadura. Um vereador de uma cidade do sul entrou com um movimento que chegou até Brasília para proibir o Chico Bento de falar caipirês. Segundo ele, estava prejudicando o aprendizado do português da criançada e fez um movimento que estava em vias de conseguir um decreto proibindo o Chico. Chegaram a até ameaçar a editora Abril de suspender a revista. Mas a criançada de Brasília fez uma passeata com cartazes, pedindo para não mexerem na fala dele, porque gostavam daquele jeito. E parece que isso mexeu com o Congresso, pois pararam de amolar e botar para frente o tal decreto que proibia tudo. Ou seja, nessa questão nós encontramos a resposta à nossa pergunta inicial, lá de cima, se a fala do Chico Bento no último quadrinho, se a escrita do Chico Bento, do último quadrinho, estava correta. Encontramos aqui. Então, já ocorreu esse questionamento nos anos 80, onde tentaram proibir porque a escrita poderia estar atrapalhando o aprendizado das crianças. O que nós devemos pontuar aqui? Em primeiro lugar, para formular o questionamento, eu usei o termo correta propositalmente. Mas eu queria explicar para vocês que eu deveria ter aplicado, mas não quis fazê-lo justamente para nós chegarmos nesse ponto, para que vocês entendessem que não existe correto ou incorreto, e sim adequado ou inadequado. Então, a escrita do último quadrinho está adequada, né? Reformulando a questão. Sim, ela está adequada, porque ela representa fielmente a fala do Chico Bento. Então, ela é uma transcrição da fala. Então, nesse contexto, no contexto da historinha, está correta sim, ok? E as crianças entenderam isso, como ele responde no questionamento, né, da entrevista. Pelo visto, as crianças entenderam e gostam dessa característica marcante do personagem. Vamos então à próxima pergunta. O que Chico Bento ainda pode ensinar para as novas gerações de leitores que se transformam a cada mensagem no Twitter, postagem no Facebook e foto no Instagram? O Maurício então responde: o fato de eu não colocar muito disso nas histórias de Chico é proposital. É para mostrar que é possível haver vida inteligente longe dos computadores, celulares e tudo mais, que é possível haver vida social fora da telinha. Então, pessoal, eu gostaria de pontuar aqui nessa questão, né, dessa resposta do Maurício, o seguinte. Ele faz uma crítica, então, né, ao uso excessivo das tecnologias, e eu acho que tudo precisa de um equilíbrio, de um balanço, né? Tecnologia demais, nós sabemos que não é saudável. Tecnologia de menos, talvez não seja necessário.
Mas construir, né, um personagem, uma figura tão atual, tão carismática como o Chico Bento e ainda fazer sucesso nos dias de hoje, realmente parece um desafio, mas o cartunista vem se colocando com muito sucesso, né, nessa proposta de representar a fala caipira através do humor, das mensagens, né, e o que eu gostaria de ressaltar aqui com esse vídeo é que a minha proposta, o meu objetivo é que durante as aulas de língua materna sejam trabalhados sim essas variações e não só a variante padrão, né? Que existe uma variante padrão privilegiada, que é aquela que se aproxima mais, a fala que se aproxima mais da escrita dentro da norma culta. Eu acho que, honestamente, os alunos precisam ter contatos com todas as variantes. Eles precisam sim dominar a norma culta, inclusive o padrão linguístico, eu creio que sim, porque quando eles usarem o seu padrão, né, linguístico, por exemplo, quando o Chico usar o seu caipirês, ele não vai se sentir constrangido ao ouvir alguém falando diferente dele, porque ele vai ter o entendimento daquilo também. E qual é a questão-chave da linguística, né, da língua? É a comunicação. Eu preciso falar e ser compreendida, e eu quero que, quando falem, eu possa compreender também. Então, eu acho que essa é a questão-chave para se trabalhar a língua portuguesa, é que os alunos tenham contato, tenham conhecimento, consigam dominar, para que os processos discursivos, as interações linguísticas não sejam prejudicadas e esse aluno consiga ampliar o seu vocabulário, que ele consiga fazer leituras diversas, diversificadas, sem essa barreira linguística, que infelizmente é o que acontece, né? É a realidade. E essas dificuldades vão causando o desinteresse, ou o desprestígio, o preconceito. Então, nós temos que trabalhar em prol de eliminar esses tabus, esses preconceitos e alimentar o respeito às variedades linguísticas, tá certo? Eu queria deixar essa mensagem aqui. E para encerrar, então, eu peguei extraí um diálogo da mesma entrevista que eu achei bem interessante, que o Maurício diz assim: o Chico é uma personagem típica e especial, porque demonstra a realidade de um menino do campo. Então, você que é aluno, que está me ouvindo nesse momento, está me assistindo, você que é professor ou pai, a gente precisa ensinar valores junto com o conteúdo. E meninos como Chico Bento existem muito, né, no nosso país. E, às vezes, eles são esquecidos, como acontece também com os indígenas que estudam, né, a língua indígena, muitos dialetos já estão deixando de existir. E isso só nos empobrece, porque nós somos um país tão rico culturalmente, mas não estamos sabendo usar essa cultura em prol da nossa educação. Então eu convido vocês a refletirem sobre isso, buscar leituras, ouvir músicas diferentes. Existem tantas histórias contadas, né, narradas com canção, que é bem interessante para trazer isso, não só para o público infantil, mas para o juvenil, para o adulto, para se fazer em família mesmo, aproveitando esse episódio da quarentena. Explorem, então, essa nossa multicultura, né? Esse nosso pluralismo cultural, e não deixem de fazerem essas reflexões, de pontuarem, de estudarem. E eu espero, então, que no próximo vídeo a gente possa pontuar as outras variações linguísticas. Coloquem nos comentários se vocês gostaram, se vocês concordam, discordam. Eu teria o maior prazer em ler. Obrigada pela companhia. Até a próxima!